Estamos ao vivo aqui pela TV Petrópolis. Começa agora o nosso podcast, o TVcast, e sempre com convidados super especiais para falarmos de assuntos que envolvem os empresários, envolve você que quer abrir a sua empresa. E hoje, como convidado, Maico Ferrão, que eu já vou dar as minhas boas-vindas ao TVcast. Boa noite, Maico. Boa noite, Luciana. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre a contabilidade consultiva, né? Pois é, uma contabilidade construtiva e uma contabilidade com mais leveza no se falar, né? O Grupo Quintino está em Petrópolis, o Maico aqui, né, representando e diretor do grupo. Para a gente falar de um assunto que muitas das vezes, né, a gente fica meio assim com uma certa insegurança, falar de contabilidade, a gente pensa logo, ai meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Como que eu devo fazer? Sempre gera realmente muitas dúvidas. E o intuito dessa entrevista de hoje, né, desse podcast de hoje, é que você também participe, que você mande a sua pergunta. A gente está sempre aqui ao vivo querendo a sua interação, a sua participação. Já vamos abrir, né, para o público, estamos ao vivo simultaneamente em todas as plataformas digitais da TV Petrópolis, Facebook, YouTube. Então você pode enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua interação, que a gente vai ter sempre o prazer de ler por aqui. Vou abrir também o meu WhatsApp, que é o 24988531439. A gente vai até fazer uma transmissão ali, mas eu vou deixar ele aqui comigo pertinho para você também poder estar participando. Maico, vamos falar de contabilidade, mas primeiro vamos falar um pouquinho de você, conhecer. O podcast é uma coisinha mais, né, uma coisa mais leve, mas a gente quer conhecer um pouco mais do Maico. Como que começou, né, essa vontade do Maico querer trabalhar com contabilidade? Como que surgiu? Quando na sua vida você teve essa ideia e resolveu realmente, né, seguir a sua carreira na parte de contabilidade? A gente estamos falando já em 16 anos de carreira. Né? O nosso grupo já tem mais de 25 anos. Foi fundado pelo Dr. Johnny Quintino, por isso que tem o nome Grupo Quintino, né? Lá no Rio de Janeiro. A gente ficava bem ali, bem no centro do Rio de Janeiro. Bem ali perto da Câmara de Vereadores ali. Olha, que legal. Então, hoje a gente atende o Brasil todo. Aí, como é que funciona? Eu vim para o Rio de Janeiro casar com uma das diretoras e sócias do Grupo Quintino, na época, né? E que é a Kelly Quintino. E eu já tinha especialidade em contabilidade. No início, até quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não fui trabalhar no Grupo Quintino. Foi interessante essa história. Eu fui trabalhar numa empresa de comunicações, que eu também tenho formação em TI. Na verdade, então você veio casar com a Kelly. Isso, eu era militar. Eu já vou deixar um recado para a Kelly que na próxima, no próximo podcast, no próximo tema, eu quero que ela esteja aqui junto com a gente. Eu era militar do Exército, né? Já servia há muitos anos, já estava com 7 anos já. E resolvi, de vez, vir morar no Rio de Janeiro, quando a gente se conheceu, né? Então, eu vim por amor. Literalmente isso. Eu fui diretor, fiquei financeiro de uma empresa de comunicações, na parte financeira da empresa, literalmente. E aí depois eu fui para o Grupo Quintino, alguns meses depois que eu fui indo para lá, onde a gente introduziu a contabilidade. Só que o que acontece? A contabilidade, a gente queria algo diferente. Era a nossa meta. Porque a gente acompanhava pelo jurídico a dificuldade que os empresários tinham. E às vezes muita coisa acontecia em processos, principalmente nas questões trabalhistas, não era por maldade, era por falta de orientação. Sim, né? E de uma forma mais clara, né? Mais objetiva, né? Assim, a fala... Assim, existe uma lacuna muito grande entre o empresário, às vezes as empresas de contabilidade, né? E outros segmentos também. O empresário ele tem uma dificuldade e uma falta, às vezes, de assessoria clara e objetiva. Então, ele se sente muito sozinho. E nós percebemos essa lacuna nesses momentos. Porque tem coisas que, quando você deixa claro para os empresários, eles querem fazer o correto.
O empresário, eu sempre falo para você, o empresário brasileiro, ele é um guerreiro, ele é lutador. Por causa que não é fácil você empreender no Brasil. É muito fácil você abrir um CNPJ, mas você ser realmente um empreendedor, um empresário, carregar esse título é um pouco mais difícil. Entendi. E é verdade, né? É verdade. Um índice, né? Se você começar a estudar e pegar números, principalmente aqui na cidade de Petrópolis, né? Assim, a empresa que sobrevive após os seus 2 anos. Sim. É bem complicado. É bem difícil. É bem difícil. É bem difícil você ter uma empresa. Geralmente o próprio Sebrae traz esse índice, né? Os 2 primeiros anos, a possibilidade de fechar é quase 100%. As empresas que ultrapassam isso são muito poucas, e mesmo assim as que ultrapassam os 2 primeiros anos, às vezes não chegam 5 anos. Então a mortalidade é muito grande, mas a rotatividade de empresas é muito grande. Nós estamos em outubro, mês de setembro foram mais de 5.800 empresas abertas. Mês de agosto foram mais de 7.000 empresas abertas. Isso só pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. A gente está falando do Rio de Janeiro como um todo. Como um todo, do Estado do Rio. Entendi. Então, a gente está falando em 2 meses, mais de 10.000 empresas abertas. Isso eu estou colocando o número, seria em mais de 12.000 empresas, para ser mais exato. Então, você vê que muitas pessoas abrem os seus negócios, mas a mortalidade, vamos pegar aqui para o Petrópolis. Sim. Nós estamos aí, no último mês, nos últimos 2 meses, tivemos mais de 100 empresas fechadas em Petrópolis. É mesmo? No último mês, mais de 100 empresas? Sim, você tem muitos segmentos fechando aqui em Petrópolis, assim como tem muitas empresas abrindo também. Abrindo também, né? Exatamente. Do mesmo lado, né? Abre a oportunidade, né? A oportunidade surge e o pessoal começa a investir, só que ao mesmo tempo a gente tem uma mortalidade muito alta. Mas por quê? Porque não é uma preparação. Né? Então, quando a gente fala da ciência da riqueza e contabilidade, eu sou apaixonado por contabilidade. Né? Porque a contabilidade eu vejo como uma ferramenta realmente para poder ajudar. Não é aquilo que a gente fala só fazer uma guia, né? Sendo um pouquinho mais claro. Não é assim que funciona. A contabilidade ela não foi feita para isso. Ela foi feita para poder sentar aqui com você, como estamos aqui, e falar: Luciano, o que dói? Qual é a dor da tua empresa? O que você precisa de ajuda? O que o seu negócio está sentindo? O que está acontecendo nesse momento no seu negócio? Claro que às vezes o empresário tem dificuldade de entender isso, porque ele não foi acostumado com isso. Né? Ele está acostumado geralmente aquilo ali, uma comunicação anual, ou quando tem comunicação diretamente com alguns segmentos das áreas contábeis, mas quando você muda esse paradigma, você faz uma diferença muito grande. Né? Então, quando você fala com uma contabilidade, ou setor contábil, falando de plano de negócios, empreendedorismo, investimento, proteção, né, blindagem jurídica, as pessoas ficam, como assim, o que é isso? E a realidade é isso, quando você brinda o CNPJ, quando você faz a empresa ficar realmente protegida, o empresário, né, a empresária vai dormir um pouco mais tranquilo. Eu costumo, assim, vendo você falar, é como se a gente fosse tratar de um filho, né? É isso aí. Porque você está colocando todas as suas expectativas, você está colocando o seu sonho. Quando você abre uma empresa, quando você tem um projeto de você abrir uma empresa, ali você está colocando todas as suas expectativas naquilo. Então, eu acho, né, eu já passei por algumas coisas na minha trajetória da minha vida, que naquele momento eu tinha tudo que eu tinha ali para investir em alguma coisa, eu coloquei numa empresa. Mas o que eu preciso fazer para essa empresa ela ficar saudável? Então, assim, antes de iniciar, antes de abrir a empresa, a gente precisa também escolher um nome que ele esteja... Né? A gente está aqui, né, também com uma especialista que já em breve vai estar aqui do nosso ladinho. Mas precisa escolher o endereço certo, o nome certo, ver quanto realmente de contabilidade que eu preciso separar, né, aqueles recursos para poder ter, né, aquilo ali saudável. Então, assim, eu queria que você falasse pra gente, Michael, o que eu não devo fazer, né? Estou iniciando um negócio, o que eu não posso fazer de jeito nenhum, porque quem está assistindo a gente, às vezes está, né, já fazendo esse planejamento.
Sim. O que você fala para essa pessoa? Você olha, não faz isso de jeito nenhum e vai para esse caminho. Entendi. Então, Luciana, primeira coisa, não existe no Brasil um curso de empreendedorismo. Sim. Né, de você virar um empresário. A primeira coisa que você tem que sempre pensar, quero abrir uma empresa, qual segmento que eu vou atuar? Eu não posso agir nunca com emoção. Quando eu falo agir com emoção, eu não vou abrir e vou comprar um montão de roupa, vou fazer isso, vou começar a vender, né? Vou lá na Rua Teresa, vou pegar algum stand que já existe, vou começar a comprar o CNPJ e vou começar a investir novamente. Quando eu falo emoção, é no sentido de você sempre utilizar a razão. Por exemplo, se eu vou comprar uma empresa que já existe, essa empresa tem débitos, não tem débitos? Como é que está a situação perante o fisco? Né? Então, fazer aquela análise completa. Qual é o valuation da empresa? Quanto que essa empresa realmente está valendo? Quanto que a pessoa quer? Por que a pessoa quer sair? Então, você usar alguns questionamentos para você não ter uma dor de cabeça futura. Eu quero abrir uma empresa do zero. Tá bom, como é o público-alvo? Por isso que é importante você fazer um plano de negócio. Qual a idade que eu quero atingir? Como é que eu vou atingir esse cliente? Porque é diferente. Eu vou chegar o quê? Eu vou ficar vendendo de porta em porta, eu vou anunciar somente em redes sociais, eu vou fazer um site. Mesmo quem tem um MEI, vamos supor, eu tenho um MEI e eu atendo só por online, eu tenho que ter minha contabilidade também. Então, o MEI ele é dispensado por lei de ter um contador. Sim. Porém, aí o que eu falo para você, essa é a diferença. Entendeu? Quando você pensa em contabilidade, você pensa em burocracia. Né? Mas o MEI é obrigatório a ter todo o seu registro financeiro. Todas as notas fiscais que limite, ele é obrigatório a ter. Até porque ele precisa fazer a declaração anual dele. Sim. Entendeu? Então, ele precisa também ter o seu controle e até mesmo para o seu crescimento. Né? As pessoas têm uma ideia errada de MEI. A grande maioria das pessoas tem a ideia que MEI é para ser pequena e ficar pequena a vida toda. Eu ouvi muito isso na minha vida, Luciano. Eu ouvi muito que... por eu vim de família humilde, né? Eu nunca teria nada. Eu vi muito isso, entendeu? Eu vi que você não vai ter nada, você vem de família pobre, você nunca vai crescer na vida, quem nasce pobre tem que morrer pobre. Eu ouvi muito isso na minha vida. E falo para você, o MEI, você cria uma expectativa, muitas vezes, de achar que ele tem que ficar MEI pro resto da vida. E eu não posso vender mais de 82 mil. Eu tenho que vender mais de 82 mil no ano. Exatamente. Entendeu? Eu também acho interessante isso, porque acaba que não te deixa pensar maior. Sim, você cria um paradigma que a pessoa ela nasce pequena e tem que morrer pequena. Ou tem que ficar ali, ficar naquela situação. E não é assim que funciona. Você pode melhorar, Sim, não é pecado melhorar. O MEI é o primeiro passo. Existe uma coisa chamada ciclo da miséria. O ciclo da miséria é exatamente isso. Você achar que ninguém pode romper aquele elo, aquele ciclo, de você nascer pobre, morrer pobre, desenvolver pobre. E quando eu falo pobre, não é só financeiramente, é pobre você de espírito, é pobre de caráter. Entendeu? Então tem essa diferença. Né? Porque tem pessoas que têm muitos milhões de reais e é pobre internamente. Ela pode ser rica financeiramente, mas ela tem um caráter pobre, ela tem um espírito pobre. Então, mas Michael, a gente ia me falar de contabilidade. Sim, mas tem tudo a ver. Porque quando você fala em contabilidade, você fala em ser médico empresarial. E às vezes a pessoa está tão presa naquela situação de ela não conseguir evoluir, está desesperada nos seus problemas e não consegue nunca ver uma luz no final do túnel. Não sabe quantas vezes eu sentei com empresários que estavam com as portas prontas para fechar. É desesperador você ver a pessoa ter que pagar aluguel, ter que pagar o aluguel do imóvel que ele tem em locação, ele ter que pagar os colaboradores, ter que pagar o colégio dos filhos, ter que bancar a alimentação em casa. Né? E tudo isso vindo da onde? Do empreendimento que ele um dia sonhou em fazer. E quando você chega num momento de eu vou fechar as portas, você está com um negócio de 10 anos, um negócio de 5 anos, um negócio de 1 ano, não importa, é triste, é doloroso. E quantos empresários nós conseguimos estender as mãos, sentar, às vezes fazer uma consultoria com ele ali de, 2, 3 dias para entender o que está acontecendo no negócio dele e achar uma solução. Teve um empresário, o nosso cliente, ele trabalha com algo muito específico. A venda dele era muito específica, voltada principalmente para escolas. Quando chega a pandemia, ele ia viver de quê?
Porque ele trabalhava com escolas e as escolas fecharam. Foi um momento muito difícil para todos nós, né? Porque a pandemia, ela paralisou. Para alguns não, né? Porque eu estava conversando até com um amigo que ele é corretor de imóveis, ele falou que nunca vendeu tantos imóveis dentro de uma pandemia. Eu não consigo entender isso. Depende da região. Depende muito da região. Depende da região. Mas teve diversas empresas e como a situação desse homem, né, desse empresário, que foi trágica, então. Sim, você teve um impacto muito grande, mas ele conseguiu reagir. Ele conseguiu reagir, por causa que dentro dos canais dele, das atividades que ele tinha no CNPJ, ele também tinha vendas de produtos para condomínios. Os condomínios não pararam de funcionar. Então ele teve que realocar o foco dele para venda de materiais dentro de condomínios. Porque ele já tinha a atividade prevista. E ele conseguiu reagir dessa maneira. Porque ele já tinha, por exemplo, ele já trabalhava com vendas específicas para escolas, mas o material dele também atendia condomínios em regiões. Porque ele trabalhava com a parte de brinquedos. Um exemplo, isso, entendeu? Para você ver como é importante também a contabilidade te orientar, né? Até na hora de você for abrir a sua empresa, até mesmo nos quinais que você pode estar colocando, né, Maico? Sim, porque você tem que ver aquilo que eu falei. Quando você faz um plano de negócios, você tem que imaginar o que eu quero fazer. Quais os segmentos que eu vou fazer. Então, olha, eu quero trabalhar com publicidade, quero trabalhar com marketing. Mas o que é esse trabalhar com marketing é tão amplo? Eu vou trabalhar fazendo programas de televisão, trabalhando com redes sociais, vou trabalhar com divulgação no Google. Cada segmento ele tem uma faixa de tributação. E isso vai impactar também na tua formação de preço. Então, muitas vezes isso não é analisado como um todo. Claro que quando você fala de algo diferenciado, você sempre vai ter que entender que isso demanda tempo, isso demanda uma certa análise que você empresário, precisa participar junto. E às vezes o empresário está lá no calor, na guerra, que a gente fala, né? Está lá, ele não consegue parar para poder analisar o seu próprio negócio. E uma coisa que eu sempre falo com meus clientes é que a emoção sempre é o pior conselheiro. Porque às vezes você age naquele calor de emoção, vou vender isso, vou vender aquilo, e às vezes você pode estar com uma venda excelente, está com um departamento de vendas vendendo muito, e quando você vai olhar a empresa no prejuízo. Por quê? Porque você não está conseguindo controlar todo o dinheiro que você ganha. Então, você fazer a sua administração contábil, a sua administração financeira é importantíssimo. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, eu estou querendo abrir uma empresa, eu quero abrir uma empresa, eu estou já me planejando, conversar antes mesmo, né? Não é abrir primeiro a empresa e depois conversar. Tentar fazer todo esse planejamento que você está aí, né? A gente está comentando, falando, e depois você seguir adiante, porque tem que fazer esse planejamento, né? A gente acabou de legalizar um restaurante aqui em Petrópolis. Uhum. Vai ser muito bom, um espaço muito, muito amplo. E durante a nossa conversa com esse empresário e a empresária, que são 2 sócios, a gente conversando, ele falou que ele dá cursos de culinária. A gente conversando, a gente fazendo essa reunião diagnóstica que a gente realiza. A gente chama de reunião de diagnóstico. Entender todo o mecanismo da empresa e qual o sonho que você quer atingir como empresário. Aí, se ele ministra cursos, mas quando ele pediu a abertura de empresa, ele só colocou um restaurante. Ele não colocou nada de curso. A gente entendeu a área dele, entendeu o que ele faz e entendeu que ele poderia colocar junto no KENAI, no CNPJ dele, ministração de curso. Por que não, né? Exatamente. Por quê? Porque há um espaço do próprio restaurante dele, ele poderia dar o curso, você fazer um espaço separado ali e ministrar o curso. Ao conversar isso com ele, ele pensou assim, ótimo. Ótimo. Então, quando ele terminar a legalização dele, ele vai começar a ministrar curso no próprio espaço do restaurante. Para as pessoas que querem aprender a cozinhar. E isso para chefes também, que ele vai ministrar curso mais avançado. Então, você vê que nessa conversa mais descontraída, você começa a ter o quê? Algumas ideias, vamos colocar dessa maneira, para poder ajudar. Mas, Michael, o que o contador vai entender de empreendedorismo? Olha só. A contabilidade traz uma gama de conhecimento muito grande.
Por quê? Porque você tem que entender um pouquinho do empreendimento de cada um dos seus clientes. Entender como funciona cada um deles. Eu vou dar um exemplo clássico para você. Existem alguns benefícios fiscais que a classe odontológica tem. Para você poder entender se ele faz ou não jus àqueles benefícios, você tem que entender um pouquinho dos procedimentos realizados dentro da clínica odontológica, para poder ver se realmente encaixa ou não na lei para ela ter aquele benefício fiscal. Entendi. Então, a gente tem que estudar a legislação e entender os procedimentos que são feitos dentro da clínica, para poder ela ter uma redução ou não de impostos. Então, a classe médica, por exemplo, você trabalha com plantão. Hoje, a maioria dos hospitais não contratam mais a pessoa por CPF. Assim como vários casos que a gente estava até comentando antes, né? Não contratam mais. Por quê? Para você não ter a característica de vínculo trabalhista. Então, você faz um contrato, né? Segue todo o procedimento legal de empresa para empresa. Mas, Maico, isso é vantajoso? De forma tributária? Sim. Vale a pena, porque o imposto de renda, pessoa física, ele é muito alto. Então, dependendo da forma e a receita que você tenha, fazendo o seu plantão com o seu CNPJ, ou fazendo o seu atendimento, né, via CNPJ, a carga tributária é bem menor que a pessoa física. E você, fora que você tem mais liberdade não sendo seletista, dependendo, claro, do tipo de segmento e dependendo do que você almeja. Eu sempre falo isso, o mais importante é você ser feliz na atividade que você desempenha. Né? Alguns querem empreender, outros não querem empreender, isso é normal. Então, você tem que ser feliz naquilo que você faz e se propõe a fazer da melhor forma possível. É verdade, tem toda a razão. E a gente falando dos quinais, né? Eu até anotei aqui para não esquecer de falar. Como nesse restaurante, né? Ela estava abrindo a empresa, eles estavam abrindo e colocaram. Mas eu já tenho uma empresa, eu quero colocar mais quinais. Isso também é possível. É possível. Uma coisa que a gente está conversando antes ali, é muito importante, né, que todos que estão assistindo entendam o seguinte, olha só. Primeira coisa que você tem que fazer quando vai abrir uma empresa, definir sua atividade, seu público-alvo, fazer seu plano de negócio. Mas pensar o local. E se naquele local eu posso ou não funcionar aquelas atividades. Acontece muito de você, muitas vezes, como eu falei, agir no calor da emoção, pegar um imóvel, esse ponto é excelente, e quando você vai se deparar, o zonamento ali da área municipal, o zonamento municipal proíbe aquela atividade que você quer exercer ali. Isso acontece muito também com música ao vivo na cidade, né? Eu conheço vários restaurantes que tiveram que sair do lugar porque realmente não podia, né? Eu tenho até acho que até alguns recentes aí que eu vi. Isso é muito importante, né? Aí entra a parte de planejamento, que eu falei, não é emoção. O planejamento, porque é muito fácil, por exemplo, no caso do restaurante, vou colocar alguém aqui tocando violão, tocando música tranquilo. E o horário incomoda, né? Exato. E às vezes aquele estabelecimento, além que ele tem que ter licença, tem que ver se é permitido o tipo de atividade antes. É porque aqui em Petrópolis a gente vê muitas casas assim que viraram áreas comerciais, né? Assim, casa que virou uma... Que acabou que viraram comerciais. E você vê isso muito restaurante dentro daquele determinado lugar que depois de 10, 11 horas da noite não dá para ficar fazendo barulho. Isso, exato. Né? Então, assim, estou falando de restaurante, mas tem outros lugares. Então, essa questão do zonamento, cada área, cada bairro, né, cada região tem a sua regra, vamos dizer assim. Por isso que é importante você entender todo o contexto. Mas você imagina, se você tem uma casa dentro da cidade que era uma residência. Aí você troca ela para uma residência, para um comercial. Mas ele já tem uma casa no lado, uma casa ainda residência, no outro lado uma casa residência. Então você entende algumas regras, né? Entende o que está acontecendo ali. Sim. Por isso que existem essas limitações. Mas isso quem cabe a julgar é a prefeitura, vamos colocar dessa maneira. Entendeu? Então, por isso, quando você vai fazer empreendimento, você tem que verificar tudo certinho que você quer fazer, quais atividades que você vai exercer. Aí sim, depois você vir investir naquele imóvel. As pessoas fazem o contrário. Elas entram no imóvel, fazem a locação, depois vão verificar se pode realmente funcionar ali ou não. Aí foi pro lado ao contrário. Infelizmente acontece porque age aquilo que eu falei, age muito na emoção, né? Vou investir, vou fazer, vou acontecer. O que é louvável, porque se também não acontecesse de maneira a pessoa se arriscar e empreender, né? As pessoas não teríamos tantos bons negócios que a gente tem aqui na cidade de Petrópolis.
É verdade. Agora, quem está assistindo a gente, eu vou abrir aqui na rede social para ver se para compartilhar aqui, que eu acho que a gente já, não sei se a gente tem alguns comentários. Para quem está assistindo a gente, né, às vezes vai se perguntar, o Grupo Quintino atende todas as empresas, né? Não Todas as empresas. Atende MEI também. Sim. E desde o pequenininho até o grande. Até o e a gente grande. atende no Brasil todo. A gente, há alguns anos atrás, há uns 12 anos atrás, a gente percebeu que tudo ia mudar. Então, quando chegou o Speed Fiscal, o que é isso? São as notas fiscais eletrônicas. Lembro. Nossa, uma grande revolução, vai ser mais rápido, vai ser uma maravilha. Quanto tempo que tem isso? Já tem uns 12... Eu lembro que todo mundo correu para colocar aquela maquininha de notas. Já tem uns 12 a 14 anos, se não me engano. Eu até pensava que era mais. Não, né? Não, é nessa faixa aí. Eu me lembro que eu fiz uma palestra no Rio de Janeiro falando sobre as implicações do Speed. Já tem isso aí, deve ter uns 12 anos já, falando sobre isso. Então, como é que funciona? Quando a gente percebeu que ia mudar tudo através do Speed Fiscal, o que é Speed Fiscal, gente? É literalmente você modernizar toda aquela burocracia que existia, de você emitir nota fiscal de talão, mas não é só isso não, tá? Hoje o e-social que existe, que é essa parte toda, faz parte do Speed também. A parte trabalhista, você colocar tudo online, também faz parte do Speed. Então, começou isso lá há uns 12, 13, 15 anos atrás, começou toda ali a montagem desse sistema. Mas isso não é uma coisa que o Brasil inventou. Isso é uma coisa que eles importaram dos países de primeiro mundo, e principalmente dos Estados Unidos. Para quê? Qual é o foco disso? Facilitar a nossa vida? Também. Mas o principal foco é aumentar o cerco sobre as empresas no Brasil. Por quê? Antigamente você tinha problema de talão de notas, uma série de coisas aconteciam. Com a nota fiscal eletrônica, não. Então, você tem lá, você emitiu ou não emitiu, você cancelou ou não cancelou, você tem a receita. E ainda tem mais, tem cruzamento de informações entre a nota fiscal e o que você recebeu no banco. Então, hoje, você consegue cruzar a informação assim, que nem o Pix. Cada movimentação do Pix que é realizado é notificado diretamente ao Banco Central. A meta da Receita Federal, né, a meta... que eu falo independente de governo azul, amarelo, de Marte. Você tem que declarar. Não importa, o governo que está ali, o governo não produz riqueza. Uhum. Então, ele precisa de dinheiro. Quem mantém dinheiro? É o povo. São as empresas, são os empresários, são as pessoas que trabalham no dia a dia, são as pessoas que estão ali lutando diariamente. É ela que produz a riqueza. Mas como é que eu vou fiscalizar isso? Alguns anos para cá, nós já temos o que? As declarações pré-preenchidas. Esse ano foi o melhor ano de todos para a Receita, porque a declaração pré-preenchida veio já com mais informações. Já veio com os gastos médicos, já veio com outras... Por exemplo, na declaração de imposto de renda pré-preenchida, quando você entra, quem paga a escola do filho já estava lá na declaração. As escolas, todo o que foi pago. Quem recebe aluguel já estava lá também. Então, o cruzamento, o fechamento do cerco de informações cada vez maior. Isso começou lá no Speed Fiscal. Tá vendo, gente? Como é que é importante, né? Você ter uma assessoria, você ter, né, o seu contato com o contador e deixar a sua vida em ordem, porque senão uma hora o bicho pega. Desculpa te falar. Mas tem algumas coisas que são visíveis, só como eu falei, você está no calor da batalha e você não nota. Por exemplo, tinha uma empresária, a gente foi analisar o caso dela, né? E naquele momento, a empresária ela tinha um rendimento mensal na empresa dela de mais ou menos uns 10 mil reais. Sim. Estava arredondando aqui, tá? 10 mil reais. Só que o custo de vida dela, só o cartão de crédito era 5 mil mês. A escola dos filhos, os custos passavam mais de 15 mil reais mês. Aí, se eu sou um auditor, eu vou perguntar, você vive só com crédito? O tempo fazendo uma rotação do crédito, né? Vamos lá. Apesar que ele consegue levantar o crédito também junto ao banco, para saber quanto que tem, caso caia uma malha fiscal, alguma coisa assim. Ou você vive com feitiçaria, porque você ganha 10 mil na empresa. Tem os custos da empresa. Milagre. Você tem os custos da empresa, tem folha de pagamento da empresa. Teoricamente, você sobraria 2, 3 mil reais. Só o teu cartão de crédito é 5 mil. Então, algumas coisas, as pessoas, essa visão que nós trazemos na nossa área,
exatamente sentar, entender não só o negócio, mas a vida do empresário também, é importante. Né? É a mesma coisa, o empresário ele tem um faturamento anual de 100 mil reais, o cara tem uma Ferrari na garagem. A Receita Federal, ela não, e quando eu falo, não falo de forma pejorativa, não. Eu falo de forma certa. Né? Ela fiscaliza o que a lei ordena que fiscalize. É a lei. Então, são coisas que às vezes o empresário não se dá de conta. Hoje, eu vou te dar só um exemplo. Hoje é aceito até questões de redes sociais como prova por sonegação ou até mesmo algumas coisas que acontecem. Vou te dar um exemplo. Vamos falar um pouquinho da área trabalhista, dar um pouquinho de risada. Teve um colaborador que estava de atestado numa empresa, né? E ele pegou um atestado de vários dias. Um problema que ele teve. Só que ele publicou na rede social dele ele na praia. Ele esqueceu que tinha que tinha dado. E ele já estava à disposição do INSS. Ah, entendi. Entendeu? Ele ia receber os auxílios do INSS. Tá, ele se afastou, entrou com auxílio pelo INSS e ele achou que o INSS não ia ligar se ele está na praia ou não. Exatamente. E aí eles captaram e tiraram o auxílio. Tiraram o auxílio dele. Então, para vocês verem a importância da rede social, né, gente? Sim, então... Não dá, até tua vitrine, até para você buscar um emprego hoje, as pessoas vão olhar a sua rede, não tem jeito. Sim, a rede social hoje, ela virou parte de você. Não tem jeito, não tem para onde você querer se enganar. Então, ela faz parte, como você falou. Você vê muitas questões de RH, né? As pessoas vão dar uma olhadinha na rede também para ver como é que está a situação. Sim. Os comportamentos, as ações, ninguém vai querer vincular uma imagem de uma empresa imagem negativa com uma imagem que... Sim, que possa ser ali complicada, entendeu? Você não tem como. Você tem que ter esse cuidado. Mas, Michael, você falou tudo isso. Isso tem a ver com contabilidade? Sim. Porque tudo aquilo que fere o patrimônio da empresa tem a ver com contabilidade. Isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Entendeu? Hoje, muitas profissões surgiram na parte de consultoria empresarial para lacuna de informação que a contabilidade deixou. Entendi. Entendeu? Então, a contabilidade do primeiro mundo não deixa isso, essa lacuna de informações. Infelizmente, no Brasil, até eu comentei uma vez que no Brasil existe um ranço contábil. Né? O que é isso? O pessoal veio desde o Império só calculando imposto e passando lá, literalmente, aquele negócio lá como tem até na Bíblia, né? Que o pessoal calculava lá a parte do imposto, pegava e entregava lá para os romanos. É mais ou menos isso. É que a contabilidade no Brasil virou na década de 70, 80, né? Até meados de 90 também. Virou. A pessoa fala, olha, você faturou R$1.000, isso aqui é do governo, toma. Acabou. E não é isso. Nunca foi isso. A contabilidade ela sempre esteve ali para poder auxiliar. Né? Qual a diferença máxima entre a contabilidade e financeira? Enquanto o financeiro acompanha geralmente o fluxo de caixa, quanto que a empresa entra, quanto que ela sai, quanto ela paga, se deu salto positivo ou negativo, a contabilidade acompanha desde o nascimento da empresa, desde o lado do balanço inicial de abertura da empresa até a situação atual. Então, ela tem uma visão geral da empresa. Você consegue, com certos tipos de relatórios contábeis, você consegue definir a liquidação da empresa, quanto que ela precisa para ser liquidada, o valor da empresa. Sim. Né? E você também consegue prever mais ou menos se ela vai fechar ou não. Porque uma empresa começa a fechar com alguns índices negativos, né? Como a gente chama, alguns KPIs negativos, algumas matérias, você vê, olha, essa empresa aqui está fadada a fechar em 1 ou 2 anos. Se ela não mudar essa realidade aqui nesses pontos. E nesse caso, a contabilidade ela tem que começar a fazer o alerta, né, para o empresário. São algumas coisas, porque quando você fala em contabilidade consultiva, você fala principalmente em proteção. Né? Então, são coisas que a gente às vezes não analisa. A gente coloca em determinadas áreas algumas situações. Mas, por exemplo, você já imaginou um departamento pessoal de uma contabilidade? A gama de informações que roda ali diariamente? Porque o departamento pessoal você lida com admissão, demissões e situações envolvendo o direito do trabalho. As pessoas confundem muitas vezes a parte do advogado trabalhista, né, advogado trabalhista, com o departamento pessoal. São coisas distintas. Né? Então, muitas ações tomadas nos departamentos pessoais que dão margem exatamente para processos trabalhistas, onde entra o advogado. Mas até esse momento é o departamento pessoal que age.
né? Então, você, por exemplo, quando fala de punições, né, sanções, devido a algumas atitudes previstas em lei, quando você fala também em procedimentos, então tudo isso gira no departamento pessoal de uma contabilidade. E essas pessoas não têm essa percepção, né, do que como é sério, como você envolve vidas no meio disso. Verdade. Nossa, ó, já passou mais de 40 minutos de programa. Quase 40 minutos de programa. A gente vai ficar falando aqui, se deixar, nem chama o intervalo, sério, né? Nem percebi. Olha, comerciais rapidinho. A gente já volta, vamos beber uma aguinha e a gente já volta. Você se sente perdido e não sabe como aumentar o lucro e o crescimento do seu negócio? Há mais de 25 anos, o Grupo Quintino utiliza a contabilidade consultiva gerencial no processo de tomada de decisão estratégica para ajudar as empresas a serem prósperas. A contabilidade consultiva gerencial é um processo contábil que auxilia as empresas a tomarem decisões estratégicas que aumentem o lucro e o crescimento. Para isso, utilize informações sobre o mercado, o estado da economia, os clientes, oportunidades e riscos da empresa. O Grupo Quintino é especialista no seu mercado. Entre em contato conosco para saber mais sobre nossa contabilidade consultiva gerencial e como ela pode ajudar seu negócio a crescer. Grupo Quintino. Enriquecer não tem a ver com quanto se ganha, mas sim de como se lida com o dinheiro que se ganha. Você já conhece nossa escola? Então entre. A casa é sua. Aqui você pode entrar e reparar bem, pois organizamos tudo para um trabalho sério e produtivo. A equação é simples: ensinar e gostar de aprender com princípios cristãos. Resulta em um ambiente familiar e uma excelente educação. A educação é o nosso presente, mas estamos sempre de olho no futuro dos nossos alunos. Educação é parceria. E aqui, os nossos maiores parceiros são as famílias. O Centro Educacional Petropolitano Cristão tem história, formada pelo respeito que já conquistamos e por grandes talentos presentes em todos que aqui trabalham. Na sua história, está faltando o CPEC. Venha e seja bem-vindo. Sua rotina é corrida? Trabalho? Estudos? Casa? Família? Acha difícil acrescentar um curso de idiomas em meio a tantas atividades? Na Joinin é fácil. Você estuda no melhor horário e no conforto do seu lar, sem trânsito, otimizando tempo. Oferecemos cursos de inglês, espanhol, francês e italiano. Aulas ao vivo, material interativo, aulas individuais ou pequenos grupos, acompanhamento pedagógico durante todo o curso. Quer saber mais? Acesse joininenglishclub.com.br. É Joinin. Já imaginou treinar em 4 academias com apenas uma matrícula? Na maior rede de Petrópolis, isso é possível. Aqui na Corper, você utiliza todas as unidades em Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, ginástica carioca, step fit, entre outros. Salas de avaliação física e nutricional, vestiário e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber.
TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Você sabia que estudar relações internacionais, administrar uma empresa, criar um filme, programar robôs e cultivar uma floresta sustentável pode ser praticado já no colégio? Fato é que pode! Tudo isso você só encontra no Colégio Coeller, com o conteúdo forte do sistema de ensino PH e a maior plataforma de ensino digital do país. Ensinamos o que ninguém ensina, de um jeito único, em um ambiente acolhedor, com atendimento personalizado e localização privilegiada. Colégio Coeller, da educação infantil ao ensino médio, formando agentes da transformação. Sabe aquele lugar que pensa no seu filho de uma forma completa? O endereço do conforto e de uma educação acolhedora é aqui, na Unicriança. Ah, bateram o pique! Vamos de novo! Vamos. Aconchego de casa de mãe, com atendimento exclusivo para bebês, educação infantil e ensino fundamental do 1º ao 5º ano. E com direito a tudo o que se quer para o seu pequeno. Espanhol para o ensino fundamental, inglês, além de cuidados com a alimentação e muito mais. Aqui você pode confiar. Estamos bem no coração de Petrópolis, com conceito familiar e metodologia de projetos, te esperando para um novo tempo. Unicriança. Estamos de volta com o TVCast, o podcast da TV Petrópolis. E nosso tema de hoje é contabilidade. Estou aqui com o Maicon Ferrão, do Grupo Quintino. E estamos tirando algumas dúvidas, conversando sobre a importância, né, de você fazer certo a sua contabilidade, né, com bastante confiança, com planejamento. E agora a gente vai entrar num tema que a gente não vai falar não mais do CNPJ, que também é importante a gente falar do CPF. Sim. Né? E eu achei muito necessário a gente aproveitar essa entrevista, porque eu mesmo conheço algumas pessoas, né, que às vezes emprestam o CPF para um filho, depois empresta para a irmã, vamos fazer, deixa eu comprar um carro aqui, compra para mim, ou vai pegando o empréstimo, depois, né, eu vou te pagando devagarzinho, enfim. Como que essa pessoa declara isso depois? Isso pode prejudicar? Eu acho que é importante a gente terminar os poucos minutinhos que a gente tem para poder também falar sobre isso, porque isso é uma coisa muito comum Sim. de acontecer nas famílias. Isso pode prejudicar a pessoa? Sim. Primeiramente, Luciana, por trás do CNPJ sempre tem um CPF. Então, a raiz de tudo é o CPF. Então, quando você vai fazer uma avaliação financeira de um CPF, por exemplo, você trabalhar como autônomo, por exemplo, você tem essas situações que você relatou, empréstimos, uma série de coisas, né? Você comprar um carro, você emprestar seu CPF para isso. Na sua declaração de imposto de renda, você tem que relatar isso. Né? E, no caso, quando você faz a declaração de imposto de renda, você tem uma série de empréstimos, muitas pessoas não fazem isso, mas elas têm que declarar, tem uma aba, vamos dizer assim, tem uma parte lá, um formulário, você tem que declarar todas as dívidas que você tem. Agora, quando você fala em compromissos legais, uma coisa é imposto de renda, outra coisa é a lei, vamos dizer assim, né? Quando você fala, por exemplo, o Luciano emprestou o CPF para que eu possa comprar um carro. Primeiro, o carro não é meu, o carro é da Luciana, que está no CPF dela. Primeira questão. Tá? Segunda questão, se eu deixar de pagar a parcela desse carro, a Luciana vai ter que pagar. É a responsabilidade, é o CPF da Luciana. Mas eu faço um contratinho, o famoso contrato de gaveta, né? Faço contrato. Esse contrato de gaveta dá o que falar, né? Não tem valor. Mas sabe muito bem Sim. disso. Até porque a hora que o banco executar, ele vai executar a Luciana, ele vai executar o CPF que está lá vinculado, ele não quer saber se tem um contrato de gaveta. Então é muito sério isso. Né? E o veículo, você tem que declarar no seu imposto de renda.
Isso também. Por quê? Porque já está vinculado. Você querendo ou não está vinculado. Não tem como você dizer que o carro não é seu, que é do seu filho, é do seu irmão, do seu tio, do seu amigo. Não tem como. O carro é seu. Legalmente ele é seu. Ele está vinculado. E se for um financiamento ainda está vinculado ao banco. Né? Você está vinculado a você e ao banco. Então, isso é muito sério. Alguns procedimentos de estelionato surgem assim. É uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Você também fazer demandas de empréstimo no seu nome. O empréstimo ele é seu. Ele não tem como ser de outra pessoa. Né? Agora, o que você faz com o dinheiro que você recebe de empréstimo, se você deu para alguém esse dinheiro, a responsabilidade é sua. Então, isso tem que ficar uma coisa bem clara. Foi um tema interessante você levantar isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas ainda caem em muitos golpes. Estou falando que é o caso específico, mas acontece muito. Eu vejo, principalmente em cidades mais interior, né? Acontece muito ainda. Coisinhas bobas. E hoje em dia está cada vez mais perfeito esse tipo de golpe. Mais e mais perfeito. Você recebe e-mails, às vezes, eu falo para você que, às vezes, o nosso escritório recebe e-mails falsos da Receita Federal. Gente, como é importante você saber identificar isso, porque cai mesmo, e muito golpe. Cai, acontece. Mensagem, né, de SMS que hoje você recebe, que esses dias eu recebi uma assim, o seu empréstimo está sendo pré-aprovado no valor de tal, ligue para 0800 para confirmar, para qualquer dúvida. Ou seja, esse 0800 que é realmente o golpe. Sim. Que você não pode ligar. Então, assim, é muito. Onde tem captura dos seus dados. Entendeu? Então, é muito importante você ficar atento. Porque quando você prejudicou o seu CPF de alguma maneira, você começa a ter problemas sérios lá na frente. Pode ser que no primeiro momento você nem sinta. Sim. Mas no decorrer da sua vida, você vai ter... Vamos dizer assim, são sonhos, né? Quando você se queima, por exemplo, com uma entidade de um banco, mas tem vários bancos, mas você fica com aquele teu nome ali negativado internamente por muitos anos, entendeu? E às vezes nunca mais vai sair dali. Então, são muitos problemas que acontecem. O que você relatou ali na frente, essas situações que você estava me relatando aqui, são práticas comuns, principalmente entre famílias, mas infelizmente isso acaba muitas vezes dando problemas entre a própria família. Sim. E eu já vi isso muito acontecer, isso no meio empresarial, né? Porque a pessoa tem uma empresa, por ter empresa, ela consegue um limite mais alto de crédito, porque a empresa, vamos dizer, ela se comunica com o CPF, o banco vendo isso, ele acaba liberando um limite maior de crédito, só que aquele cheque especial ali, aquele dinheiro que você utiliza, ele é muito alto. Então, quando você muitas vezes empresta o dinheiro ou libera o dinheiro para poder, dependendo da situação, assumir uma dívida no seu nome, às vezes não vale a pena, porque quando não é quitada, você vira aquilo uma bola de neve. Cartão de crédito, empréstimos, é muito alta a taxa. E, infelizmente, esse ano ainda aumentou mais ainda. Então, isso acaba prejudicando todo um cenário da sua vida. Entendeu? É verdade. Michael, eu quero te agradecer demais. Eu queria ter mais tempo, né, pra gente sério mesmo? pra gente conversar mais. É um assunto muito importante, mas olha, Michael vai estar aqui, a gente vai marcar uma outra data. A gente sempre vai ter temas dentro da contabilidade pra gente poder dividir, né? Eu acho muito legal vocês sugerirem também temas pra gente falar, que eu acho importante. Mas já adianto que vai ser com bastante conteúdo, muito informativo. Então, aqui nessa entrevista de hoje, vocês já conseguiram, né, ter uma prévia do que você precisa realmente fazer antes de você abrir, né, a sua empresa, planejamento, né, você ter o seu nicho, saber aonde que você vai fazer, a localização, a importância, né, de estar em contato com a sua contabilidade. E a gente já deixa aqui a indicação do Grupo Quintino, né, que atende todo o Brasil. Então, se você estiver assistindo a gente de outras cidades, não tem problema, você pode entrar em contato, que o Michael vai estar lá, toda a equipe, né, do Grupo Quintino, para te orientar, para te dar todas as informações. A gente já vai pedir para você seguir o Instagram do grupo, né, que eu até passei para a produção, @Grupo Quintino, QUINTIN, tá?
E você quer deixar algum contato, falar mais alguma coisa? Eu fiz uma boa apresentação do grupo, fala, né? Muito obrigado, Luciana. É isso que vocês viram hoje, Luciana. A gente traz a contabilidade sem precisar falar uma linguagem técnica. E contabilidade é vida. É o dia a dia da gente. Tudo tem imposto, tudo envolve essa parte tributária, tudo envolve leis. Então a contabilidade está ali para te ajudar. E o Grupo Quintino faz essa diferença. É realmente vir ajudar as empresas a sair o quê? Da UTI financeira. É uma frase forte, mas é necessário a gente falar, né? Desculpem, gente, a minha voz, que eu tô um pouquinho rouca de gripe, né? Mas consegui, tô aqui, consegui, graças a Deus. Foi uma excelente, né, entrevista, sempre muito produtiva. E na terça-feira que vem, vamos receber aqui o vereador Otávio Sampaio, vai dividir com a gente também alguns assuntos relacionados à empresa. E vai ser muito bacana. Estamos toda terça, 7h30, 19h30, aqui com o podcast da TV Cast, da TV Petrópolis. Muito obrigada, Michael. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigada pela entrevista, obrigada a vocês que assistiram. E se Deus quiser, até terça-feira.